Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Você Eleito Podcast, um programa que traz lideranças e protagonistas da política do Estado. Hoje estamos recebendo aqui o deputado Maurício Marcon. Muito feliz aí da tua presença aí, deputado. Obrigado por atender o nosso convite. Eu que agradeço, já começou bem, né? Sejam todos bem-vindos, não começou aquela putaria do sejam todos bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes, né? Já vemos que é um programa que respeita o português, então já estamos bem contentes aí de estar aí. Eu agradeço o convite e é bom externar para a audiência aí que eu gosto de pergunta difícil, acabei de dizer aí. É pra fazer pergunta cabulosa, que senão o povo nem gosta, né? Tá bom. Vai lá, começando. A gente aproveita para agradecer aos nossos patrocinadores, 1000 Impressões, Nardon Contabilidade Inteligente, JFH Marketing e Luiz Beck Advogados. E a gente já começa, mas a gente começa devagarito, deputado, e depois a gente vai aprofundar, né, o deputado que é economista. Então a gente vai ter um bom bate-papo aí. Eu sou um economista medíocre, é bom deixar isso bem claro, né? A gente tem mentes brilhantes no Brasil como economistas, né? Paulo Guedes, enfim, pessoas que... Professor Cláudio, né? Que também é nosso deputado estadual. Eu sou aquele medíocre da média, assim. Nem muito bom, nem muito ruim, né? Sou economista, mas também não sou daquelas mentes brilhantes, assim. Mas fez mais de um semestre. Não, eu sou economista, me formei, né? Sou formado... Aliás, isso é uma característica do curso de economia. Quando eu fiz o vestibular em Caxias do Sul, lá nos anos... Começo do milênio aí, tinham 60 vagas, nunca vou me esquecer, tinham 57 candidatos para fazer economia. Eu passei, obviamente, né, até porque não tinha como ser reprovado, mas de quem terminou o curso não deu menos de 20, porque muita gente acha o curso muito difícil e acaba saindo do curso. E aí vai para contabilidade, administração, direito, enfim, outros cursos que também ao longo da caminhada acaba se encontrando. E eu terminei o curso, graças a Deus, tem lá minha fotinho. Fiz e passei, inclusive, no meu trabalho de conclusão de curso, né? Minha monografia, que a gente chama lá em economia, foi sobre a importância do Barão de Mauá para o desenvolvimento da indústria no Brasil. E eu recebi a nota máxima, então, pelo menos alguma coisa eu fui bem na vida aí. Então, deputado, a gente quer saber aí, para quem não lhe conhece ainda, o deputado aí que tem um vasto alcance nas redes, mas para aqueles que não te conhecem, quem é Maurício Marcon? Juventudista, né? Odeio o Grêmio, odeio o Inter, é bom que se deixe isso bem claro, né? Eu sou torcedor do Esporte Clube Juventude, sou filho de Carlos e Rosane Marcon, irmão da Nicole e do Gabriel, pai da Aurora Maria, casado com a Patrícia Kelly, católico, apostólico, romano, praticante, amigo do Ivan, né? E uma pessoa muito feliz, assim, com a vida que tem, assim, acho que eu atingi os objetivos que eu tinha na vida. Sou deputado federal, que era um sonho na minha vida. Casei com a mulher que eu escolhi. Isso é muito importante. Nem todo homem tem essa dádiva, né? Eu escolhi a Patrícia e casei com quem eu quis. Tive uma família muito boa na infância. A minha mãe já é falecida, mas só lembranças boas. E tive uma menina, né, de filha, que era um grande sonho da minha vida. Sempre quis ter uma menina. Então, acho que eu, basicamente, já plantei árvore também, já escrevi livro. Então eu, daqui pra frente, é só lucro, né? Já zerou a vida, então? Já fez os 3? Eu tô... Não, eu quero ter mais filhos, né? Eu amei ser pai. Eu sou pai agora, a Aurora tem 10 meses e meio. E eu... Tem uma coisa que eu me envergonho na vida, é um dia ter pensado em não ter filho, né? Tive esse pensamento um dia. E, nossa, se a Patrícia, minha esposa, fosse até mais jovem, ela vai fazer 38 agora. Daqui a pouco eu já tava no quinto ou no sexto, assim, porque eu realmente gostei muito de ser pai. A Aurora me mudou pra muito melhor. Que legal. Eu faço as suas palavras, porque eu tenho mais uma a caminho agora, né? Então, compartilho da tua linha de pensamento. Não, é o segundo, é o segundo. Tem 2 guri? 2 guri. 2 guri. Tá vindo o segundo aí. Como é que é o nome do... É o Davi e agora tá vindo o Pedro. O meu era pra ser Pedro também, se eu tivesse um guri, mas daí a Patrícia tem a filha, o filho da prima dela é Pedro, então daí a gente acertou por Pietro. Se tiver um guri, é Pietro. O senhor entrou vereador em Caxias do Sul. E aí foi eleito deputado federal. Quais foram as principais mudanças na tua percepção? O que o senhor achou dessa mudança toda? O que lhe assustou? Em resumo, dessa virada de chave de Caxias do Sul para Brasília, uma grande mudança, né? Olha, uma coisa que eu me decepcionei, vamos falar de algumas decepções, né? Eu tinha... E aqui não é desmerecer as pessoas nem nada disso, mas existem os bons jogadores de futebol e os maus.
né, os bons jogadores de tênis e os maus, e existem os bons políticos e os maus, no sentido não de corrupção, eu digo mesmo da oratória, de tu realmente ter bons debates. Né? Então, na Câmara de Vereadores era bastante pobre os debates. O nível das câmaras de vereadores em geral é muito baixo, não só em Caxias do Sul. Às vezes, quanto menor a cidade, parece que mais baixo é o nível de debate. E aí eu tô falando mesmo eu não estou falando mal das pessoas, eu estou falando mal das características que político vem da oratória, vem de tu externar ideias, defender teus pontos de vista. Então eu tinha muita expectativa de chegar em Brasília e ter bons debates de nível alto sobre assuntos em geral. Eu me deparo, por exemplo, de debates numa comissão, que eu nunca vou me esquecer, discutindo sobre se um motorista de aplicativo deveria ser criminalizado por não ter troco em espécie. Então isso era uma lei que estava tentando ser aprovada. Então eu sinto eu acho que o Brasil hoje ele é muito carente assim de oradores na política. A gente tem alguns assim que a gente pode, do lado da esquerda, veja que eu não estou defendendo, estou dizendo que são bons oradores, que defendem o seu ponto de uma forma bem, né? Tem um Guilherme Boulos, que é um orador razoável para bom, né? O Ottoni de Paula, que é um bom orador. Na direita tu tem bons oradores também, né? Tu tem o Jair Bolsonaro, para mim é um excepcional orador, porque ele não tem o refino de falar muito engomado, mas ele consegue conversar com as pessoas de uma forma muito direta e conversando com o coração das pessoas. Isso faz toda a diferença. O próprio Lula é um ótimo orador, né? Tanto é que ele mente ininterruptamente, mesmo assim, por ser um bom orador, por vender bem o produto, que é a mentira, ele acaba convencendo as pessoas. Então eu senti muita falta disso de uma Câmara para outra. Obviamente a estrutura é totalmente diferente, né? Lá na Câmara de Vereadores nós são 23 vereadores, então tu conhecia todos pelo nome, sabia do problema da família de um, de outro, sabia o que tu podia ajudar, um que tu se dava mais, um que tu se dava menos. Câmara dos Deputados tem deputado que eu não vi ao longo dos 4 anos, né? Muitos, inclusive, né? Todo mundo pergunta, o Tiririca. O Tiririca eu vi ele talvez 2 ou 3 vezes. O Aécio, de me lembrar, eu vi ele uma vez. Então, assim, são parlamentares que eles existem, mas eles meio que são espíritos dentro da casa, né? Então, isso também vale para as comissões. Muitas vezes tem vários deputados que estão lá escalados para as comissões, mas que não participam, ou eventualmente não vão. Então, eu senti assim que quando tu sai de uma Série D para jogar Champions League, que seria sair de uma Câmara de Vereadores para jogar o mais alto campeonato que tem, que é a Câmara dos Deputados, eu achei que o nível dos jogadores seria melhor. Isso me decepcionou bastante. Agora, pontos positivos, tu acaba tendo muito mais poder, né? O vereador, ele, no meu ponto de vista, já tem um projeto do Amon, ele é de Manaus, lá do Amazonas, que eu acho muito bom, que vereadores até 30 mil habitantes deveriam ser um trabalho meio que ecumênico, assim, meio um negócio meio que realmente as demandas de municípios pequenos, nome de rua, são coisas muito pequenas, né? E a remuneração que se tem, muitas vezes o custo que se tem para o município é muito alto pelo que um vereador pode fazer. Pensa comigo, eu em Caxias do Sul tivemos alguns projetos sim, importantes, mas assim, projetos que eu poderia ter ido talvez algumas vezes na Câmara e ter deliberado sobre aquilo. Então a Câmara de Vereadores ela acaba sugando muito dinheiro da sociedade e eu acho que o que ela pode entregar é muito pouco, até porque o poder é muito centralizado em Brasília, né? A gente tem uma pirâmide ao contrário, né? O poder fica lá em cima, o dinheiro fica lá em cima, as leis ficam lá em cima e conforme vai descendo, o poder vai diminuindo. Então, no meu ponto de vista, hoje, obviamente, tu pode ter... eu tenho muito poder e também não tenho, né? Porque o que acontece? Lá, se tu não faz parte daquele grupelho de centro, aquele grupelho que é tipo um corpo parasitário na sociedade brasileira, tu tem muita dificuldade para colocar para frente os teus projetos, né? Por mais que eles andem nas comissões, na hora de ser pautado no plenário da casa, os projetos que precisam ser pautados no plenário da casa, eles acabam não entrando na pauta que o presidente não vai com a tua cara. Ao contrário, por exemplo, que a Assembleia Legislativa propriamente uma Câmara de Vereadores, que tu tem como se fosse uma linha de produção de projeto, né? O negócio vai andando, chega na hora, tem que ser votado, que na Assembleia Legislativa é assim. Lá não, lá ele fica em ostracismo pelo tempo que for. Então, tu tem poder, mas no mesmo tempo, como tu não faz parte, tu não quer fazer parte daquele ecossistema, tu acaba sendo escanteado. Agora, um outro poder que tem muito é a questão das emendas, né? Você imagina que eu, como parlamentar de oposição, em média, nos últimos 4 anos,
a gente teve, em média, 50 milhões de reais todo ano. E aí criamos diversas formas lá de destinar os valores, de uma forma bem baseada em métrica, sem politicagem. Não tenho nenhum vereador que eu comprei por emenda, nem nada disso. O meu voto, ele é um voto ideológico, ele não é um voto por troca de emenda, mas isso é um poder, né? Ter 50 milhões de orçamento, tu pode comprar maquinário, tu pode fazer extrato, tu pode fazer muita coisa. Mas, hein, deputado, tem umas pessoas aí, um grande grupo, eu diria, que fazem críticas ferrenhas às emendas. Então, na tua visão, ela é uma ferramenta de trazer Brasília até o município? Veja, a questão das emendas, ela é um corpo problemático, né? Por quê? Primeiro, a nossa eleição ela já é um problema porque tu elege o cara que é de Pelotas vota em mim, em Caxias. Então, tu não ser distrital, eu já considero um problema. Porque se tu tivesse eleição distrital, aí tu teria os representantes baseados nos distritos, ou seja, tu dividiria pelo... Vamos fazer uma conta tosca aqui para as pessoas entenderem. O estado tem 10 cidades. Cada cidade tem 1.000 habitantes, tá? E tem 10 vagas no Congresso. Cada cidade teria uma vaga no Congresso. O que acontece hoje? Essas 10 vagas são distribuídas entre as 10 cidades. Então tem cidades que tem 3, 4 representantes e tem cidades que ficam com nenhum representante. Então a questão das emendas, tu acaba automaticamente mandando mais recurso para onde tu tem mais votos, né? Que tu representa mais, entendeu? Imagina, eu devo ter feito 10, 12 votos em Cacequi, que é o cara que acredita em mim ideologicamente, o cara que gosta dos meus posicionamentos e que não está se importando com a emenda, né? Mas, se Cacequi, a região de Cacequi, peguei um exemplo aqui, mas tivesse de uma forma representada um representante de lá, ele teria olhar e ele conheceria mais a região. Então a emenda, ela tem os dois lados. Se tu faz bem a distribuição, por exemplo, eu usei métrica. Então eu peguei os 100 municípios mais bem ranqueados no IGMA, que é um índice usado pela Bandeirantes, que ela premia os municípios que bem aplicam os recursos através do Banco de Cidades, daqui a pouco já deve ter ouvido. Peguei os 100 municípios mais bem ranqueados, peguei a população desses 100 municípios, somei essa população, dividi pelo valor e depois eu multipliquei pelo número de habitantes de cada cidade. Ou seja, todo mundo ganhou igual. Esse não é o padrão, né, deputado? Esse não é o padrão. O padrão é tu trocar por apoio. Então vem o vereador lá, tu manda 300 mil para ele calçar uma rua, ele te promete 80 sem voto. É assim que funciona. Até quando tu entra nos gabinetes em Brasília, tu vai ver, tu já entrou nos gabinetes em Brasília, normalmente tem uma tabela com quantos votos o deputado fez em cada cidade, para quando chega o representante da cidade, seja ele prefeito ou vereador, o cara olha lá, fiz 80 votos, não vou te mandar nada. Então eu fiz um pouco diferente, a gente criou também a emenda do milhão, teve várias alternativas, mas eu ainda sou um defensor do distrito, né, de tu ter autonomia sobre a tua região. Conhecer a tua região, por exemplo, eu sou da Serra, não conheço as necessidades que Novo Hamburgo tem. Assim, é mais difícil para mim conhecer, né? Então, por isso que eu criei também, dentro dessa métrica que eu criei, a gente abriu um edital e os munícipes podiam dizer para onde é que queriam que o recurso ia. Depois ia a voto e os munícipes decidiam para onde é que ia. Então, como eu não conheço Novo Hamburgo, né, eu deixava que a população decidisse, até porque é dinheiro do povo voltando para o povo. Então, a questão das emendas, os críticos, eles têm essa crítica justamente porque tu tira o dinheiro do orçamento da União e tu coloca na mão do deputado, mas muitas vezes tu não coloca na mão do deputado, também não chega para determinadas coisas. Vou te dar um exemplo. Caxias do Sul, no Hospital Geral lá que atende quase 50 municípios da região, tem um problema sério com a ressonância, né? Uma ressonância nova custa 6 milhões e meio. E ressonância não dá voto. Então ninguém dá ressonância, entendeu? Aí eu fui lá, vi aquele problema e eu, como meu voto é um voto ideológico, eu não, né? O dinheiro do povo eu destinei para comprar a ressonância. Se fosse tudo concentrado na mão do Lula nesse momento, dificilmente Caxias teria uma ressonância nesse momento. Porque como não dá voto e o governo está meio sem dinheiro e está usando o dinheiro que tem para comprar voto, provavelmente ele usaria esses 6 milhões e meio para criar mais algum auxílio, alguma coisa, para converter uma meia dúzia de votos. E a população que estava na fila esperando para fazer a ressonância não ia fazer. Então, veja que tudo na vida tem os dois lados, né? Então a questão das emendas, se elas forem bem aplicadas, com critérios, elas não são ruins. O problema é que tem gente que usa para roubar dinheiro, né? E aí, obviamente, é um problema. A própria distribuição, né, deputado, pelos estados, hoje a gente tem estados aí muito menores, né, com poucas cidades e aí com uma distribuição que não é equivalente, proporcional. Esse questionamento é muito bom porque as pessoas não sabem como é que funciona. Existem 3 tipos de emendas. Impositivas, de bancada e as de comissão. Impositivas e de bancada todos os parlamentares têm. As de comissão é o orçamento secreto. É normalmente onde é que acontecem as negociatas para tu
é vender o teu voto. Dá um exemplo aqui, a volta do DPVAT lá no início de 2024, que o governo tentou implementar, conseguiu, prometeu 6 milhões para quem votasse favorável. Eu, na época, fui o único do partido que votei contra. Mas aí é pela essas emendas de comissão, que é o orçamento secreto que não sai rastreado. As emendas de bancada, que é o que tu falou, todos os estados, os entes federados, têm o mesmo valor. Ou seja, o Acre recebe $500 milhão e São Paulo recebe $500 milhão. Esse $500 milhão é distribuído entre os parlamentares de forma igual. Então vamos lá, o Rio Grande do Sul tem 34 parlamentares, são 31 deputados e 3 senadores. Automaticamente pega 500 milhões, dá mais ou menos uns 13 milhões para cada parlamentar. E as impositivas é o que todo parlamentar tem de forma igualitária, que são mais ou menos 37 milhões. Por isso que a gente chega ao número de 50 milhões que eu passei antes. Mas realmente, o Acre, que tem 8 deputados e 3 senadores, ele divide 500 milhões igual a São Paulo. Difícil dar certo, né, deputado? Deputado, a gente tem acompanhado aí as tuas redes e tu tens criado aí um canal forte de comunicação, né? Só, por exemplo, né, citando o Instagram, quase 1 milhão de seguidores. E a gente sabe que mudou, né? A comunicação política mudou. Há um tempo atrás, os parlamentares ficavam, entre aspas, reféns, digamos assim, de grandes veículos de comunicação. E a gente percebe que tu estreitou esse laço e essa comunicação com os teus eleitores pelas tuas redes. A gente vê as tuas lives de domingo ali, teu posicionamento. E eu queria que tu falasse um pouquinho dessa mudança, desse diálogo, né? Que a gente acompanha teu trabalho e vê aquela coisa fora do terno e gravata, do padrão parlamentar institucional ali, aquela coisa mais humana. E eu queria que o senhor comentasse o que o senhor acha dessa mudança e o que espera daqui para frente nessa comunicação com os eleitores. Se eu dependesse do método antigo para me eleger, eu jamais teria sido eleito, né? Até porque eu sou um crítico da grande mídia, né? A grande mídia de mídia ela só tem um nome, né? A gente sabe que, por exemplo, o governo federal aí botou mais de R$1 bilhão em grandes meios de comunicação, então obviamente isso causa uma predisposição a criticar quem é crítico ao governo e uma predisposição a elogiar quem elogia o governo, quem faz parte do governo. Então, propriamente, imprensa, ela se baseia que ela seria neutra, né? E hoje a gente tem muitos poucos veículos que são neutros. Então, se eu dependesse da grande imprensa para me eleger, obviamente eu não teria sido jamais eleito. Em 2016, quando eu concorri pela primeira vez, eu comecei com as redes sociais, até é engraçado quando fala de rede social, que tu pega uns vídeos meu de 2016, cara, tu parece que eu sou um guri do sub-4 aprendendo a chutar bola, assim, é muito ruim os vídeos, a insegurança, a tentativa de acertar, a tentativa de não gaguejar, a tentativa de não falar 30 nés em cada frase que o cara fala. Então, tudo fui evoluindo, né? Eu tive um grande amigo, o Vergani, Fábio Vergani, que ele trabalha, ele é de direita, mas ele gosta das questões de fazer filme, de artes e coisa. Ele me cobrou muito para eu ser muito mais short, assim, muito mais curto no que eu falo. Ser mais, um negócio mais Objetivo. Objetivo. Para tu chegar longe na rede social, hoje em dia as pessoas têm aquela síndrome de ficar passando feed, né? Então, para tu conseguir segurar a audiência, tu tem que ser o mais conciso possível, né? E eu acho que isso me ajudou muito, sabe? Em vez de ficar falando horas sobre o mesmo assunto, eu sou extremamente conciso, muito mesmo. Então, se tu me pedir para falar sobre um assunto 1 minuto, tanto é que tu vai ver que a maioria dos meus vídeos é muito curto, né? E eu consigo externar o que eu realmente quero. Eu tentei fazer um canal no YouTube, tenho um canal no YouTube, mas eu tenho dificuldade de falar por muito tempo sobre um assunto, que eu gosto da objetividade. Eu treinei tanto objetividade que isso vai bem. Então, a rede social, eu acho que as pessoas, como tu falou, muitas vezes o político ele tenta vender algo que ele não é, né? E eu sou aquilo que as pessoas veem, né? Vê que eu não fico aqui, não vejo como os políticos, não, tu vê que time tu torce, não, veja bem, o Grêmio e o Inter representam o Rio Grande do Sul. Eu odeio o Grêmio e o Inter, por mim que sejam rebaixados. Ah, mas tu vai perder voto por isso. Cara, eu vou ganhar voto de quem gosta de que eu fale a verdade. Eu sou um juventudista, né? Eu torço pro Esporte Clube Juventude. Como todo gremista torce pro Inter ser rebaixado, todo colorado torce pro Grêmio ser rebaixado, eu como juventudista torço pros dois ser rebaixados. Se isso vai causar perda de votos, bom, o cara que vota por causa de futebol num parlamentar tá votando errado, né? Eu acho que isso é uma coisa que sempre me caracterizou, assim, eu externar muitas minhas opiniões sem fazer tanto cálculo de voto, mas tentando ser o mais transparente possível. Tu falou das lives de domingo.
As lives de domingo, ontem eu fiz o episódio 273. São 273 domingos, eu comecei antes de ser vereador. Uma forma de dar transparência, né? Então as pessoas me mandam as perguntas, eu respondo todas as perguntas, sejam elas cabulosas ou não. Adoro quando entra petista na live, porque ajuda muito no engajamento, né? Ficam se xingando, o algoritmo entende que tá relevante, ele entrega para mais pessoas, né? Distribui. Então assim, cara, transparência. Eu acho que as pessoas, elas estão muito cansadas do político enlatado, sabe? Que a gente falou, o cara de paletó, né? O cara que vem aqui arrotar, que é um cara coerente, não sei o quê, né? Tem 3, 4 amantes, enfim. Mas assim, eu sou o que as pessoas conhecem. Então, quando as pessoas me encontram, muitas vezes elas até dizem, nossa, parece que eu já te conheço há tanto tempo, né? Eu digo, tem que ser verdadeiro. Acho que a rede social, ela traz muita verdade. É muito difícil tu fabricar um personagem hoje na rede social. Porque mais cedo ou mais tarde a máscara cai, né? Eu com 4 anos de mandato federal, mais 2 anos de vereador, acho que a máscara já teria caído. E sobre a regulamentação das redes sociais, o senhor fez parte ali do grupo de trabalho, né? E quais foram as tuas preocupações referente a isso? Porque é uma linha muito tênue, né? Na realidade o governo, o que acontece? Tu pegar todas as pesquisas, tu vai ver que quando a pessoa se informa pela televisão, ela tende a votar muito mais na esquerda. Quando ela se informa pela rede social, ela tende a votar muito mais na direita. Por que isso? Porque a informação na televisão, primeiro que ela é entregue para um eleitorado muitas vezes de menor escolaridade e de menor renda. Então ele é um eleitor já que ele já é mais suscetível a ser enganado, né? Ele não consegue fazer o contraponto, por aí vai. Na rede social já é o contrário. Na rede social tu pode pegar uma notícia e ter 20 opiniões. E aí tu vai ver que tu mais ou menos se enquadra. Mas tu consegue fazer os contrapontos que antigamente era muito difícil de fazer. O que o governo quer com essa regulamentação? Nada mais do que a censura, né? Ele quer poder tirar os conteúdos que ele não considera úteis para ele, né? Tanto é que ele baixou um decreto aí colocando em parte essa censura. Vamos ver como é que vai na eleição, né? Toda democracia deveria ter a liberdade de tu se expressar do jeito que tu quisesse, respeitando, obviamente, a liberdade do próximo, né? E o governo sente que se ele der uma bloqueada na rede social, ele vai, vamos dizer, retomar esse eleitorado que ele perdeu para a rede social. E se continuar nessa toada, daqui 15, 20 anos, não vai mais existir televisão, como a gente conhece, um jornal nacional, ninguém mais vai assistir. E a esquerda não vai mais ter, vai ter muito mais dificuldade para ter o poder como ela tem hoje por causa da grande imprensa, né? E na tua visão, eles têm voto para isso? Para poder seguir nessa não linha? Precisa, né? O que eles fizeram agora, por exemplo, é um decreto, né? Então, o que eles precisam? Eles fizeram um decreto para valer durante a eleição para conseguir tirar os materiais que eles consideram que são inconstitucionais ou antidemocráticos, justamente para censurar opositores. Mas o decreto em si ele não traz segurança, né, deputado? Não, tem um período de validade, mas esse período vai ultrapassar a eleição, que é o grande problema deles nesse momento. Mas na sua visão, existe a possibilidade de o governo, dando continuidade a esse governo, digamos assim, isso ser interessante para ele e ele querer avançar num projeto que parta realmente da Câmara? Olha, continuando esse governo, a gente vai ter sérios problemas econômicos se avizinhando, né? A gente já tem o índice de inadimplência, por exemplo, do Santander, que saiu o balanço semana passada, aumentou em 27% em comparação ao ano passado. Maior número de empresas quebrando. A gente tem uma série de problemas, né? Questão da inflação nos alimentos, enfim, tem uma série de problemas. E o que o governo faz quando começa a ter uma rebelião, digamos, né? Ele tenta sufocar a rebelião. Eu acho que a rebelião hoje que ela pode surgir mesmo é na rede social. Querendo ou não, a Dilma caiu por causa dos movimentos que foram organizados também pela rede social. Então, vejo que o governo, em se reelegendo, ele vai... Claro que ele depende de ter as maiorias, ele depende de uma série de coisas, né? Ou ele vai fazer via Supremo Tribunal Federal. Hoje virou muito comum o Supremo dizer que o parlamento se omitiu em determinado assunto e eles fazem o que eles bem entendem, né? Como se omitir não fosse ter uma opinião, né? Eles usam, por exemplo, a questão do assassinato de bebês, que o parlamento se exime de deliberar. Não, o parlamento já deliberou. É proibido no Brasil tu matar bebês, né? E eles têm a intenção de liberar, né? Tanto é que o PSOL entrou lá no Supremo para permitir essa historia fetal, né? Que o Alexandre de Moraes acabou concedendo nos casos previstos em lei. Então, do meu ponto de vista, eles hoje... O próprio Lula já fez uma afirmação sobre que se não tivesse o Supremo ele não governaria, né? Mas democraticamente isso é inconstitucional, né? O Supremo é uma corte para dizer se algo é constitucional ou não, e não para deliberar sobre assuntos que são alheios à sua competência, né? Que quem deveria decidir
seria o Congresso Nacional. Mas um governo ditador, como a gente tem hoje, sem maioria consistente no Congresso, acaba tendo essas ferramentas assim para colocar sua vontade, impor sua vontade. A gente fica muito feliz de ter um economista aqui, né? O primeiro economista que senta aqui nessa cadeira. E aproveitando, falando de economia, deputado, eu gostaria que o senhor sinalizasse o que é mais preocupante aí O déficit, né? nesse futuro do ponto de vista federal e, se o senhor quiser, também estadual. O déficit. O déficit, eu acho que o Brasil hoje ele gasta... A gente chegou a 10% do PIB, né, de gasto de déficit. Ou seja, a gente está gastando 10% a mais do que a gente arrecada. Isso nominal, né? Sem incluir os juros da dívida. Você imagina, por exemplo, se você, na sua família, você gasta 10% todo mês a mais do que tu arrecada. O que isso vai provocar no fim? Vai quebrar, né? É óbvio que as consequências vão estar aí. A gente tem um parâmetro hoje, a Argentina, no governo Milei, tem um superávit de 0,2%. Nós temos um déficit de 10%. Isso provoca um problema gigantesco. Isso gera inflação, gera juro alto, gera desemprego, gera caristia, gera muito problema. Eu uso sempre um exemplo para as pessoas entenderem. Imagina que tu ganha 5 mil reais por mês. E aí tu decide ir para Disney com toda a família. A viagem vai custar 30 mil reais. Tu não tem esse dinheiro. Mas aí o que tu faz? Tu vai lá, tu pega um empréstimo, tu viaja para Disney. Aí quando tu tá na Disney, viajando, né, dando um abraço na Minnie, na montanha-russa do Pateta, tá tudo bem. Quando tu volta para casa que tu tem que pagar, se tu já tinha os seus 5 mil comprometido e tu agora tem que pagar esse empréstimo de 30 mil, o que tu faz? Tu quebra. Então o Brasil, por esses 3 primeiros anos do governo Lula, ele viveu a viagem à Disney. Né? O dinheiro tava, né? Vamos criar programa social, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos gastar. Mas agora a conta começou a chegar, né? O juro já está em 14,25, o déficit nominal é gigantesco. Então, assim, o próximo governo, independentemente de quem seja, terá que fazer cortes assim absurdos na máquina pública, sob pena de nós realmente perdermos o controle da inflação. Nós entrávamos numa coisa chamada dominância fiscal, que é quando não adianta mais tu imprimir moeda ou subir os juros, que a inflação já foi pro brejo. Então, assim, é muito sério que a gente vive hoje. O governo ainda tenta... Parece que a gente está lá em 2014, na pré-reeleição da Dilma, onde parecia para as pessoas que estava tudo bem. Mas elas já estavam sentindo o cheiro da coisa que já não estava boa. Quando terminou a eleição, a gente soube o que aconteceu, né? Foram os 2 piores anos da economia desde a crise de 29. Então, assim, as bases são muito parecidas em algumas coisas, mas em outras são piores. Por exemplo, o endividamento do país hoje é maior do que era em 2014. O endividamento das famílias hoje é maior do que era em 2014. Então, a gente tem uma série de indicadores piores do que era em 2014. Então, a tendência é que, se esse governo permanecer, o que tira, por exemplo, uma coisa que é muito importante em economia, que é a expectativa futura do empresário ou das pessoas. Por exemplo, tu só vai trocar um carro se tu sabe que tu vai conseguir pagar o carro. Só vai abrir uma empresa se tu tem a expectativa que ela vai dar lucro, né? E a partir do momento que um governo que não tem nenhum tipo de responsabilidade se perpetue no poder por mais 4 anos, esse tipo de investimentos ele é fechado a torneira e isso cria um efeito cascata, né? Então, a minha preocupação, né, realmente econômica e as pessoas empobrecem, né? Tem que entender isso, que um governo gastar mal e arrecadar muito, ele empobrece a população. Ou seja, quem está nos acompanhando o dinheiro vai valer menos do que vale, né? O salário não vai acompanhar os preços. Quem é mais velho lembra lá da superinflação antes do Plano Real, ou pelo menos estudou como é que era. Então, a inflação é a coisa mais destrutiva para o trabalhador, porque ele não consegue proteger o recurso dele, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de entender o que é o poder de compra, né? Imagina que esse bombom aqui custa R$1 e tu ganha R$1 por mês. O teu real tu compra um bombom. Mas vamos supor que teu salário dobrou de valor. Foi a 2. Porra, tô rico agora, né? Mas o bombom passou a custar 4. Tu não consegue mais comprar a mesma coisa. Isso é o poder de compra. E é isso que é danificado quando o governo gasta mais do que arrecada. Perfeito, deputado. A gente sabe também que, seguindo a tua linha de raciocínio, independente do governo, serão tomadas obrigatoriamente medidas impopulares, então, né? Um ajuste fiscal não há tremendo. Opção. Não tem opção. Não tem. Vamos voltar pra Disney, né? Beleza? Tu foi com a família pra Disney, agora tu vai chamar a família e tu vai dizer, gurizada, o negócio é o seguinte, a gente foi, se divertiu, andamos na montanha-russa do Pateta, mas agora a gente precisa pagar a conta. Então aquele churrasco do fim do mês que nós fazíamos, aqueles R$200, acabou.
Vamos comer MC Miojo. Aquela ida à praia que nós íamos no fim do ano acabou. Porque a gente precisa pagar o que a gente contratou. Porque se nós não pagar, o que vai acontecer? Nós vamos à bancarrota e aí a gente não tem mais nem viagem, nem comida dentro de casa. Então, o país não difere muito de uma família. É claro, existem ali nomes mais complexos, déficit nominal. Déficit nominal é tu gastar mais do que tu arrecada. Ponto. É importante, né, deputado, dar esse entendimento às pessoas, porque muitos, como o senhor bem falou, não têm esse conhecimento, né? E aí se usa muitas vezes termos difíceis, a população no geral, a grande massa aí da população não entende, né? Eu acho que, infelizmente, a nossa população ela não tem uma aula no segundo grau, por exemplo, de educação financeira, né? Então isso já faz uma falta enorme, né? Se nós fizermos uma pesquisa hoje na rua e tu pedir para 100 pessoas o que é inflação, talvez 95 não saibam. O que é perda do poder de compra, talvez 95 não saibam. Então isso é bom? Isso é bom para políticos que gostam de mentir, né? Por exemplo, eu vi o Lula, ele deu a entrevista no podcast lá pro é que é o nome Vilela. Pro Vilela. E ele falando do endividamento. Não, mas nós estamos nos endividando para gerar recurso lá na frente. Não é verdade, né? O Brasil não está se endividando para fazer investimento. O Brasil está se endividando para fazer gastança desenfreada, né? Uma coisa é tu pegar um empréstimo e ir para Disney. Outra coisa é tu pegar um empréstimo e começar um negócio. São coisas diferentes, né? Ou comprar um carro, ou fazer um investimento em algo que vai te trazer um retorno. São coisas diferentes. O Brasil ele tá pegando dinheiro para ir para Disney. Então isso, obviamente, vai cobrar o preço ali na frente. Falando um pouquinho do Rio Grande do Sul, trazendo para cá agora, deputado, a gente sabe aí a comissão que acompanhou os danos aqui, né, que o senhor fez parte, das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, e a gente tem visto aqui a situação em até determinado ponto se repetir, né? Então, a gente sabe do teu trabalho e queria saber, na tua opinião aí, quais as devidas? O que precisa ser tomado de providência? A primeira coisa é a drenagem dos rios, né? A gente tem, nos últimos anos, a gente teve uma ascensão dos ecochatos, né? As pessoas que, basicamente, são aquelas que se acorrentam às árvores, aquelas que acham que drenar um rio, tu tá fazendo mal ao rio. Então a gente precisa primeiro ter responsabilidade com o ser humano, né? Ah, com os peixinhos. Cara, parabéns pros peixinhos, mas assim, uma criança vale mais que um peixinho, né? Então acho que a drenagem dos rios é o primeiro ponto, a limpeza dos rios. Algo que foi bloqueado aí no começo dos anos 2000 pelos ecochatos, né? E os rios, obviamente, vão ter... Ecochatos eu não tinha escutado ainda. Ecochatos, ecorretardados, dá pra dizer, né? E aí tu vai tendo o assoreamento dos rios e, obviamente, vai diminuindo a vazão que ele tem, né? A gente teve lá em Mussum, aquela região que foi muito destruída lá, e dava pra ver claramente, né, que ali tu precisa fazer alguma coisa urgente, porque senão a gente teve agora, semanas atrás, uma chuva que, convenhamos, foi consistente, mas longe de ser desculpa, um dilúvio de Noé, né? E assim, a gente já tava todo mundo em alerta. Então, assim, um governo que... Bom, o governo Eduardo Leite, assim, minha nota é 0 para ele, não consigo tirar nada de bom do que ele fez nos anos que ele aí esteve. Mas nesse caso, assim, é muita manguinha arregaçada, é muita RBS, é muita Rosane de Oliveira puxando o saco. Mas trabalho, propriamente, a gente vê muito pouco, né? Até porque é uma pessoa que quer agradar todo mundo, né? Quando quer agradar a direita e a esquerda, não sou de nenhum lado nem do outro, não tem nenhum tipo de consistência, né? Vai fazer uma maionese, ou tu coloca ovo, ou tu não coloca. Não tem como tu fazer uma maionese com meio... Um ovo trans, né? Então, assim, tu precisa ter posições na tua vida. Senão tu não governa, né? Governar é fazer escolhas. Quando tu tenta ficar em cima do muro o tempo inteiro pra agradar, todo mundo vira essa merda de governo. Foi o Eduardo Leite. O Eduardo Leite é uma tragédia pro estado do Rio Grande do Sul. O Eduardo Leite, um cara que dizia que tu não podia ir no mercado comprar um chinelo, ou que tirou o Rio Grande do Sul foi o último estado que as aulas voltaram. Né? Qual é o dano que esse cara causou para nossas crianças, para o futuro do estado? Assim, meu ponto de vista, um cara que jamais administrou uma carrocinha de cachorro quente, administrar um estado, já começa por aí o erro, né? A gente vê, deputado, então, na tua visão, teve culpado e tem culpado. Eles culpam São Pedro, né? Até a gente pode dizer que realmente as chuvas foram... Mas é inexplicável que os rios estejam completamente assoreados e se acha que isso é normal. Não é normal, né? A gente precisa ter vazão dos rios. Só que entra aquelas pessoas assim que não sabem se é dia, se é noite e que acham que o rio tem que basicamente ser completamente assoreado e tem que deixar a natureza, porque... cara, idiota sempre existiu, né, na humanidade, né? Mas parece que agora eles têm um pouco mais de, assim, são mais organizados, né?
Então, tu imagina, o Rio Grande do Sul, em toda a sua história, eu não me lembro de ter tido... até teve uma enchente, acho que foi uns 70 anos atrás, aqui em Porto Alegre e tal. Mas imagina se passaram 70 anos para ter outra. E nessa outra agora já se passou apenas 2 anos e já teve outra. Então algo de errado não está certo, né? Como é que era a vazão dos rios naquela época? Era mesmo? Era mais? Era menos? Né? Como é que funcionava e tal? Então a gente precisa encontrar soluções. Manguinha arregaçada e post na RBS com a Rosane não vai resolver o problema, né? Então eu acho que é um governador muito midiático, muito vazio de ideias. Um governo... Se eu te perguntar para ti, qual foi a contribuição do Eduardo Leite nos últimos 8 anos para o Rio Grande do Sul? Não vai saber me dizer nada. O Leite não fez nada. O Leite é um midiático. O Leite tinha que estar lá apresentando um programa de calor, né, desfilando na São Paulo Fashion Week. Ele é um cara desse, ele não é administrador, ele é um cara publicidade. Ponto. Muito bom. Manguinha arregaçada, pode olhar, manguinha arregaçada, o peito estourando, a academia em dia, o Estado se fudendo. Mas infelizmente tem quem gosta de votar nesse tipo de picareta. Que eu acho ele um picareta. Eu não um cara que é muita espuma e pouco conteúdo. Então, do meu ponto de vista, o governo dele foi uma desgraça completa. Perfeito, deputado. E a Assembleia Legislativa aqui, os deputados, eles têm uma certa participação nessa culpa? Poderia ter sido diferente por parte deles? Primeiro eu quero deixar bem claro que eu tenho um cargo que eu não almejo na minha vida, é ser deputado estadual, assim, nunca diga nunca, mas eu não me vejo, assim, aqui na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Gosto mesmo da briga nacional. Acho que é uma questão mesmo de executivo, sabe? O que um legislador pode fazer se o executivo não quer fazer o que tem que ser feito, entendeu? Por exemplo, o gasto nominal do país é uma desgraça. Eu votei contra todos os aumentos de impostos, eu votei contra todas as gastanças indevidas, mas é um governo que foi eleito pelo povo. Então, eu tenho muito poder, mas eu não tenho poder para fazer isso daí, entendeu? A gente tem aqui uma turma aí da Secretaria do Meio Ambiente, né, aqui do Rio Grande do Sul, que é os eco-chatos, né? São pessoas que realmente tem que ter um equilíbrio, porque do outro lado tem pessoas, né? Pessoas que podem morrer por causa das suas atitudes. Mas te dar um exemplo. Saindo da enchente. A gente tem o Pórtico das Pererecas. Tu já ouviu falar? Nunca ouviu falar? Pórtico das Pererecas foi um investimento feito pelo Eduardo Leite na Rota do Sol, chegando na praia. A Rota do Sol é a estrada que leva a serra ao litoral. E aí tu tem lá o Pórtico das Pererecas, tu botar aí no teu computador, vai puxar o Pórtico das Pererecas, é o que dei o nome. Procura aí que tu vai ver. Pórtico das Pererecas na Rota do Sol. É uma estrutura que pra tu entender, é bom tu olhar pra tu entender aonde a gente chegou no governo do estado. Ele fez uma estrutura de ferro em cima da estrada, com qual objetivo? Que as pererecas subissem naquele pórtico e atravessassem a estrada. Tô ciente, não sabia que era esse o nome. Pórtico das Pererecas. Imagina, foram gastos alguns milhões disso daí, pra salvar meia dúzia de perereca. Então, assim, eu acho que isso resume o governo do Eduardo Leite. E elas têm que passar ali, né? Não, mas tu passar hoje, ela tá igual que tá na foto. Que eles na época venderam que ia se criar uma natureza por cima, que elas iam passar, tipo como se a perereca soubesse que ela tivesse que ir na faixa de pedestre. Parece mentira. É engraçado, mas dinheiro do contribuinte que faltou pra salvar a vida foi colocado nessa merda aí. Essa merda aí tá lá enferrujando. Com certeza alguém levou pra fazer essa merda aí. Que algum eco-chato pensou essa merda aí. Tá lá. E sabe quantas pererecas passaram em cima dessa bosta aí até hoje? Nenhuma. Isso é o governo Eduardo Leite. Então, assim, manguinha arregaçada. Eu me lembro de sair reportagem no Pioneiro, que é o jornal lá da Serra Gaúcha, defendendo o Pórtico das Pererecas, né? Que era uma visão pra natureza, porque a perereca era especial, porque não sei o quê. Porra, cara. Sabe, teve uma mulher que morreu em Caxias há 2 dias atrás, ficou 60 dias esperando leito. Tava no postinho. A perereca eles queriam salvar com o pórtico. Então, assim, como é que eu vou defender uma merda de governo essas aí? Não tem, né? E sobre os pedágios, deputado? Eu sou a favor de pedágio. Deixar isso bem claro. Desde que o Estado não cobre mais pelas estradas. O que a gente tem hoje? Primeira coisa que tem que esclarecer. O IPVA, ele não é para a estrada. As pessoas têm muito a visão que o IPVA
é o imposto para consertar a estrada. Ele não é. Ele é um imposto sobre um bem. Ou seja, ele é um imposto sobre o veículo que tu tem. O que acontece na Alemanha, por exemplo? Estradas que são pedagiadas, elas são concedidas à iniciativa privada e o valor pago ao se passar nesses pedágios é descontado de algum imposto. No caso do Brasil, poderia ser o IPVA. Eu passei na estrada para não ter uma bitributação, né, porque eu já estou pagando pelo meu bem, que é tido como para consertar a estrada, eu sou descontado. Então, eu sou completamente favorável a privatizar as estradas, com preço justo, tá? Com entrega justa. Agora, o que o governo está tentando fazer aqui? Eu nem vou entrar nos melindres, né? Mas não precisa ser um gênio para saber o que o governo está tentando fazer aqui. Alguém está levando alguma coisa, porque não tem explicação, né? Questão dos centavos pelo quilômetro rodado, que é 30% maior do que em São Paulo. Porque a estrada aqui, o asfalto é diferente, vai ter espelhamento de ouro, alguma coisa, não sei. O governo tem que colocar dinheiro para eles fazerem obra. Não existe, né? 1 bilhão, 1,5 bilhão, o governo colocando na frente. Não existe em concessão. Então, assim, concessões bem feitas, tu roda por São Paulo. Tu vê algum paulista ou paulistano reclamando dos pedágios de São Paulo? É difícil tu ver, porque o preço Vamos pegar mais perto de nós, Santa Catarina. Quando tu vai pra praia, tem 4, 5 pedágios ali, R$2, R$2, R$1,80, R$3,20, né? Tu acha ruim? Aquela 101 era a Estrada da Morte, né? Ela era conhecida como a Estrada da Morte. Olha, vamos pegar uma anomalia que foi feita aqui na Serra. Eu vou subir agora para Caxias do Sul. Entre ida e volta de Caxias eu pago R$50 de pedágio. Se eu sair de Caxias e eu vou a Bento, eu não pago nada. Qual que é a lógica? É a mesma empresa. Não é melhor cobrar R$2 para quem vai de Bento, em vez de cobrar 50 para quem vem a Porto Alegre? É injusto. Entendeu? Então, assim, é um modelo feito pelo mesmo imbecil que construiu o Pórtico das Pererecas. Nunca administrou uma carrocinha de cachorro-quente. Não sabe se é dia ou se é noite. Sabe, manguinha arregaçada, dinheiro para RBS para vender que ele é um bom administrador. Esse é o governador do Rio Grande do Sul. Graças a Deus tá acabando. E falando em tá acabando, deputado, qual é a tua visão no cenário político aqui do Rio Grande do Sul, né? Olha, eu posso estar completamente errado, né? Porque a gente não é dono da razão, mas eu acho que é uma eleição viável para o Zuco, né? Os dois adversários, que é o Gabriel Souza, ele exala antipatia, uma pessoa que... Um político, ele tem que ter algumas características, né? De sucesso, por exemplo. Acho que a questão física é um diferencial. O que levou o Eduardo Leite ao segundo turno em 2022 foi a questão física. Ele precisa ser simpático. Se ele é feio, ele precisa ser pelo menos simpático, né? Que ser feio, né? Olha pra eu e pra ti aí, tu vê que né, não é uma característica que a gente... O negócio é ter carisma. Carisma. Ele não tem. E pelo menos ser assim, um mínimo de educação para as pessoas olharem pra ti e dizer, pô, o cara, né? Eu acho que ele não reúne nenhuma das características, né? É um baixinho, sem graça nenhuma, carisma nulo, onde ele passa totalmente, a visão das pessoas é sempre a mesma, um cara zero de carisma. Ele defende um legado de um governo muito ruim. Tu imagina que tinha o Eduardo Leite dizendo que não ia ter enchente e teve que apagar o vídeo. Então, tipo, é uma bosta de governo, né? E aí, então, tipo, ele tem muita dificuldade de... Como é que esse cara vai crescer? Vai crescer pelo quê? Porque tem 2, 3 prefeitos de cidade de 3 mil habitantes pedindo voto pra ele? Porque o MDB... Cara, não vai crescer, né? Do outro lado tem a Juliana Brizola com o PT. Em uma rejeição absurda no Rio Grande do Sul. A Juliana Brizola teve aquela questão da avó dela, né? Que até agora foi resolvido ali, entre aspas, o problema, que se colocou como sendo uma antecipação da herança, enfim. Meio duro dizer isso, né? A pessoa tá viva, tá antecipa, mas enfim, né? Tudo certo. E ela é muito ruim de debate. Eu acho que a Juliana Brizola, ela tem uma dificuldade... Aquilo que a gente tava falando antes, né? De questão de oratória. E o Zuco vem numa esteira aí, do meu ponto de vista, confortável, fez uma aliança grande com os partidos. Então eu acho que em um cenário normal o Zuco será eleito governador do Rio Grande do Sul e nós voltaremos a ter desde a década de 80 aí, um governo verdadeiramente de direita no estado. E, deputado, aqui a gente está estourando o tempo aqui, eu vou cumprir o nosso combinado aqui, mas queria que deixasse uma mensagem aí para os seguidores, para as pessoas que já o acompanham e para os que ainda também não acompanham, visando o legado que o senhor está construindo, pelo que o senhor quer ser conhecido,
né? Qual é a frase que quando falarem no teu nome, o senhor quer que venha Nunca à tinha me mente? feito essa pergunta aí, pelo que tu quer ser lembrado, né? Exatamente. Cara, eu gosto de uma frase bíblica que diz que aos mornos Deus vomita, né? Ou seja, tu ser mais do mesmo, tu não ter posição, tu ser aquela água de salsicha, aquela pinto mole, aquela coisa, tipo, Deus não gosta disso. Deus gosta que tu tenha posição e opinião. Eu acho que eu, tendo opinião, tu acaba fazendo com que muitos políticos tenham que ter opinião também, porque, pô, o cara olha lá, o Marcon se posicionou, tu vai ficar quieto, tu vai ser mais do mesmo. Então, assim, eu acho que um legado que eu posso deixar, talvez, seja que os políticos tenham mais opinião, em vez de ficar assim, muito sabonete, sabe? Veja bem, olha só, né? Mas eu acho que as pessoas querem isso, né? Todo mundo tem uma opinião. Ou tu é do Juventude, ou tu é do Grêmio, ou tu é do Inter. Ou tu gosta de azul, de marrom ou de preto. Então tu tem, ver o preto é legal, mas eu também gosto do marrom, mas talvez o azul. As pessoas não sabe? Então, eu vejo que o centro hoje, que antigamente ocupava um largo espectro político, eu acho que hoje ele está bastante asfixiado, assim, porque com o advento da rede social, enfim, tu acaba, todas as pessoas podem dar opinião, né? Entra no meu post lá, tu pode me criticar, pode me elogiar, mas tu tem uma opinião. Então, o cara que fica, eu olhei, o post não marcou, mas não sei se ele tá certo, isso já diminuiu bastante, sabe? Então, eu vejo que talvez um legado que eu deixo é talvez ser um dos precursores do político de opinião, né? Não me elegi por emenda, não me elegi por prefeito pedindo voto, não tinha vereador pedindo voto, não foi fundo eleitoral, foi opinião que me elegeu. Então, assim, ideologicamente, quem concorda comigo, vota em mim, esteja lá em Charrua, em Pelotas ou em qualquer lugar, né? E quem não gosta também não gosta, então tá tudo certo. Eu só acho que a política do água de salsicha, ela deveria terminar o quanto antes, porque isso é trágico pro Brasil. Que tu vota muitas vezes num cara que te promete uma coisa e depois chega lá e faz outra. Então, assim, esse cara tem que ser expurgado da vida pública, né? A água de salsicha serve pra fazer salsicha, não pra ser político. Tem um ditado no interior que diz que o cara é de verdade, né? Que é aquele cara que, independente da opinião ser desafiadora a todos, ele se impõe. Então é nessa linha que o senhor concorda. E muitas vezes a opinião que tu vai ter não vai ser que a sociedade naquele momento vai aplaudir, né? Eu trago como exemplo a questão da pandemia agora. Que lá em 2020, quando começou o Fecha Tudo, eu fui às redes e eu disse, pessoal, isso aí vai quebrar as linhas de econômica, logística, vai quebrar o país, vai trazer desemprego. Nossa, mas eu fui achincalhado, não tem ideia, assim, me chamaram de assassino, queria matar as crianças. Negacionista. Chegou no fim da pandemia, eu era o líder em Caxias do Sul dos revoltosos, né? Organizamos uma manifestação de quem queria que voltasse às escolas, a turma dos camelô me amava, porque eu fui lá e fiz... Então, assim, tu tem que ter... Tem eu gosto muito de me espelhar no que em grandes líderes, né? Winston Churchill, quando a Alemanha nazista, Hitler assumiu a Alemanha, né? Que até então era a República Wehrmacht, eu acho que era. Wehrmacht que fala. E aí, depois, a República foi instaurada depois da queda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então, eles tiveram ali 10, 12 anos de República e depois veio a ditadura alemã, né, através do nazismo. Quando o Hitler assumiu, Churchill dizia reiteradamente: a Inglaterra precisa se rearmar. A Inglaterra precisa se rearmar. E ele era motivo de piada dentro do parlamento inglês. Passaram-se os anos, né? Chamberlain, que era o primeiro-ministro, falhou na política de apaziguamento. Quando caiu Chamberlain, que a Inglaterra foi invadida, né? A França caiu e a Inglaterra teve que declarar guerra à Alemanha. Quem que foi tido como primeiro-ministro? O único? Winston Churchill, né? Que libertou o mundo do nazismo. Então, assim, tu tem uma opinião impopular às vezes, tu precisa ter confiança no que tu tá fazendo. Agora, tu imagina se o Winston Churchill tivesse a posição do Eduardo Leite. Vamos lá, vamos sentar com o Hitler, vamos ver o que ele pensa, né? Manguinha arregaçada, assim, a RBS vai ser uma nota, ó. Eduardo Leite se reúne com o Führer alemão, né? Aquele negócio lá, enquanto a Alemanha se colocando até os dentes, a arma. Não, mas nós estamos aqui tomando nosso mate, tranquilo. Então, entende? Tu tem que ter posição. Por exemplo, vamos pegar os rios agora. O Zuco tem que assumir, tem que mandar dragar os rios, tem que tirar o que tá dentro, porque vai acontecer essa tragédia de novo, entendeu? Tu tem que ter posição. Não, vamos ver com o Zé Cochato, o que eles acham. Não, cara, tu tem que fazer. Mas o Zé Cochato vão se acorrentar ali na rodovia. Foda-se, arranca eles a pau. É assim que tem que ser, né? Porque, assim, a política do água de salsicha
Qual política de água de salsicha tu conhece na humanidade que foi pra frente? Nenhuma, né? Assim, eu, no meu ponto de vista, cara, é muito pau mole, assim, eu até evito, assim, porque é muito... Chega a ser desgastante tu sentar com uma pessoa pau mole, né? Todo mundo entendeu o que é eu tô dizendo pau mole. Vocês que estão levando pra sexualidade aí, né? Hoje a gente recebeu aqui o deputado federal Maurício Marcon. Muito obrigado, deputado, por atender o nosso convite e estar aí hoje. Foi uma conversa muito interessante. Demos aí umas vastas risadas e somos muito gratos pela tua presença aqui, deputado. Eu que agradeço a oportunidade. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado e até a próxima.